Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Antes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Como sempre digo, é sempre muito bom estar com vocês e vocês conosco para mais um episódio do Ondas Impressas, com um assunto que é sempre relevante, bastante relevante dentro do que nós vamos conversar, não é isso, Tânia? É isso aí. E hoje, pessoal, a gente vai olhar para as embalagens. Mas a gente vai olhar para as embalagens uns passos atrás. A gente vai olhar para o que está antes da embalagem se materializar. A gente vai olhar para os projetos estruturais de embalagem. E o que a gente entende como projeto estrutural de embalagem? É aquilo que é a forma e a estrutura física da embalagem, onde são definidas todas aquelas, características que uma embalagem tem, que tem de proteção, conservação e tudo mais, sem deixar de lado a parte estética, funcionalidade. É nesse momento, no projeto estrutural da embalagem, que todas essas características elas são reunidas, para ter a melhor solução ali para o cliente. Dentro da cadeia produtiva, geralmente a indústria de embalagem, o convertedor, ele recebe esse projeto já pronto, o projeto estrutural pronto, que ele vem ou direto do cliente, via cliente, ou então ele vem de um design ou de um estúdio de design, algum desenvolvedor. Mas também tem a situação em que o convertedor, a indústria de embalagem, oferece o desenvolvimento do projeto estrutural. E aí vem aquela discussão, Quem que deve fornecer essa solução de projetos estruturais de embalagem? De um lado, a gente tem a indústria de embalagem, então, que muitas vezes incorpora esse custo no desenvolvimento desse projeto, no desenvolvimento da produção toda da embalagem e repassa isso de forma diluída no seu preço. E do outro tem os designers, que vivem o desafio de competir com um serviço que, à primeira vista, é oferecido gratuitamente pelo convertedor. Tá, e na ponta disso nós temos os compradores de embalagens, são os donos da marca, Eles buscam, evidentemente, nos convertedores soluções integradas com o objetivo de simplificar o processo de desenvolvimento da embalagem. Mas tem também muitas empresas que, quando estão procurando respostas para demandas específicas, recorrem aos estudos de design, justamente por eles terem uma visão mais ampla do produto, que vai olhar todo o ciclo de vida da embalagem, desde a matéria-prima até a reciclagem, ou melhor, a reinserção da embalagem no processo produtivo. É isso, Milton? Mas independente de quem vai desenvolver esse projeto estrutural de embalagem, eles ganham muito mais expressão com os papéis especiais da Blend Paper, que conferem cor e textura às embalagens, facilitando a personalização desses produtos e o atendimento das necessidades específicas do cliente. Não é isso, Milton? É isso mesmo. Olha essa linha que eles têm, que é sensacional. Vamos lá. E tem coisa muito legal vindo por aí, texturas novas com papéis coloridos sem calandra, tem coisa muito legal chegando aí, pessoal. Bom, e para discutir esse tema aqui conosco hoje, estão com a gente o Ricardo Sastre, que já participou do Ondas, diretor da Modra Design, presidente da P-Design, que é a Associação dos Profissionais de Design do Rio Grande do Sul, a Arieta Soares, que é consultora sistêmica de embalagem, depois ela vai explicar para a gente o que é isso, pessoal, que trabalhou por muito tempo em grandes empresas, como a BRF Pet, e por isso mesmo ela está aqui para representar os donos de marca, os brand owners. E o Gabriel Muscoff, que é diretor comercial da Solupac, que fica em Roca Sales, no Rio Grande do Sul, e é um apaixonado em transformar papel em soluções de valor. Ricardo, Arieta, Gabriel, muito bom receber vocês aqui hoje. Obrigado, Tânia, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de design, E aí é uma discussão que envolve os principais stakeholders de projeto, Então é bem importante esse olhar múltiplo para que a gente discuta esse tema relevante para a indústria de embalagem, Joia! Prazer estar aqui também, obrigada pelo convite.
E é realmente bem importante a gente olhar para essa etapa do desenvolvimento da embalagem, onde ela vai refletir tudo aquilo que foi construído para a gente chegar aí na etapa de arte. Legal. Gabriel? Olá, Tânia. Olá, Milton. Olá, Ricardo, Arieta. É um prazer estar aqui nas Zonas Impressas, né? Assim como um entusiasta da impressão também. Grande satisfação a gente tratar esse assunto, que dentro da indústria convertedora ele é muito debatido, né? Se é um custo, se não é. Mas vamos lá que estou bem ansioso para a gente debater sobre isso. Bom, eu proponho a gente começar pelo convertedor. Então, a Solupac, ela faz cartuchos, caixas e sacolas, né? E eu vi, Gabriel, no site de vocês, que a Solupac oferece o desenvolvimento de projetos de embalagem. Então, eu queria que você contasse para a gente de que maneira isso contribui para a eficiência operacional da gráfica e, principalmente, de que forma isso contribui para a fidelização do cliente. Então, pessoal, essa resposta eu pensei em responder ela em duas divisões, né? Porque hoje eu sou diretor comercial, então na parte comercial é muito bom. E também pela minha participação no conselho da empresa, né? Onde a gente olha com outros olhos, né, a questão do desenvolvimento de embalagem. Mas sim, hoje a Solupac ela tem essa experiência para o cliente, né? A gente tem um setor totalmente dedicado para desenvolvimento de embalagem, né? Hoje nós temos 3 designers lá dentro da empresa com um alto investimento em máquinas de corte, né, plotters europeias, né, softwares, toda uma estrutura completa para poder entender o cliente, né? E na prática isso gera muita agilidade, né, e eficiência para atender o cliente, né? Porque hoje em dia as demandas são muito rápidas, né? E então a gente precisa ter esse suporte para a área comercial. Voltando na parte de fidelização do cliente, né? Hoje isso é um assunto consumado na indústria convertedora. Quem não tem esse setor de desenvolvimento de embalagem está praticamente fora do mercado, né? Então a Solupac ela possui esse setor, né? Ele já está bem desenvolvido. Até a gente está agora trazendo ele para o nosso escritório de São Paulo, né? Então ele é bem consumado dentro da nossa indústria, né? Agora, quando a gente vai olhar no lado do gestor, né, do gestor da indústria convertedora, é muito difícil repassar esse custo para o nosso cliente, né, como um serviço, e sim ele está embutido na embalagem. Então isso é um tema de discussão muito grande da nossa indústria com outros empresários também, como vai fazer essa diluição no centro de custos, né, se dilui pela empresa inteira, somente nesse projeto, mas basicamente é isso, assim, falando sobre a Solupac. Isso continua sendo um desafio, né, Gabriel? Digo, para toda a indústria de conversão em relação a esse desenvolvimento, né? Como cobrar isso sem ser uma cobrança marginal, é isso? Isso. Marginal no aspecto econômico. Isso que Sim. Esse é o grande desafio, né? Até porque, assim, o setor de desenvolvimento interno, ele também ele ajuda em melhorias internas no processo, né? Então, a gente acaba atendendo também outros setores, né, próprio para fazer teste, melhorias para o cliente. Mas é um desafio, por exemplo, muitas vezes a gente já foi junto com o brand owner para dentro da indústria dele, né? Uhum. A gente viu problemas na máquina de invase junto com o fabricante, então estava nosso time técnico lá, com o objetivo de vender a embalagem, né? No caso, esse serviço nosso não estava sendo conseguido cobrar, né? Mas isso é importante para a fidelização do cliente, né? Que a gente também, né, para solucionar problemas, né? Então a gente acaba levando como a indústria. E isso não é só no Brasil, até outras indústrias, outros países do mundo, até mais desenvolvidos, também possuem isso próprio dentro da indústria, né? Agora, vamos apimentar isso. Ricardo, você enxerga limitações desse modelo que a gente sabe, tá certo? Que limitações são essas? Conta isso pra gente. Cutuca o Gabriel, por favor. Bom, o que acontece? Quando a gente desenvolve uma embalagem, é importante ter um olhar durante todo o ciclo de vida, né, que a gente chama do olhar sistêmico, que a Arieta vai comentar um pouco sobre isso, porque a solução da indústria a convertedora, a indústria de embalagens, ela geralmente vai até a máquina de invase, ou talvez algum apelo comunicacional, no sentido de atrair consumidor, mas ela fica entre a indústria de embalagem e a indústria de invase, né? Dificilmente vai além, vai desenvolver uma nova matéria-prima junto com o fabricante, ou vai pensar
em estratégias de ponto de venda, ou descarte, ou a usabilidade da embalagem pelo consumidor, ou a migração do produto com a embalagem, essa integração tão importante, principalmente para a indústria alimentícia, né? E isso faz com que, muitas vezes, projetos não tão bons acabam sendo replicados porque já existe uma matriz, porque já foi feito de um cliente para outro, ou não existe esse olhar dentro da indústria, né? Então, o que eu enxergo em termos de limitação é essa falta de olhar por todo o sistema. Porém, o que ocorre muitas vezes é que a gente tem uma certa dificuldade de buscar esse profissional com esse olhar mais amplo, né? Talvez um caminho de profissionalização do desenvolvimento de embalagem dentro da indústria de embalagem pode ser um caminho, mas eu vejo como uma barreira muito forte, porque isso deveria ser cobrado separado. Sim. Para que Sim. pudesse se justificar um investimento, porque o Gabriel comentou, não é só um investimento em equipamento, existe um investimento em capacitação, existe um investimento em buscar esse profissional e remunerá-lo compatível, né? Então, eu vejo muito nesse sentido. Entendo. Agora vamos lá, Arieta. Você presta consultoria para as marcas, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Em que momentos que você vê as empresas procurando o convertedor diretamente e em que momento eles buscam os designers, né? E o que você aconselha? Como é que funciona isso? Bom, o que eu vejo, assim, na maior parte dos casos, o ideal acontecendo nas empresas, né, é trabalharem com gráficos, realmente com equipes de design, porque ali a gente tem também toda aquela parte criativa, né? Então é um pessoal realmente capacitado para ter toda aquela parte criativa que a gente não encontra, ou pelo menos eu via muito isso acontecer, a gente não encontrava nos convertedores, porque eles não são especialistas em design, né? Então, outra coisa também que é muito comum é que uma empresa ter mais... Arieta, eu vou te interromper um minuto. Eu não entendi. Você falou que o ideal é trabalhar com gráficos? Eu não entendi. Desculpa, eu confundi o termo aqui. A empresa de design. Ah, entendi. O ideal seria trabalhar com empresas de design. É o Tá, ideal entendi. e é o que mais acontece, tá? É o mais comum, é trabalhar com equipe de design. Pelo menos as empresas que eu passei, os contatos que eu tenho com pessoas que são do ramo também, né? Por quê? Porque é uma equipe especializada, né, com criativo, com arte, traz ideias ali de layout, assim, que o marketing adora, né? E consegue também colocar ali no desenho aquilo que o marketing idealizou no briefing. Outra questão também, que essas empresas, elas têm também vários convertedores, não só, né? Então, para que não fique preso apenas em um convertedor e para que também a gente tenha aquela arte, né? Porque depois é só de um arquivo, daquela arte, para que a empresa tenha o domínio daquela arte, o ideal e o comum é que seja feita em design, tá? Agora, eu já vi casos realmente, como isso não acontece, casos de serem feitos alguns ajustes direto no convertedor, que já está ali fornecendo, então é uma arte que está em repetição, uma embalagem que está em repetição de compra, né? Casos específicos, assim, onde tem um erro que pode gerar alguma notificação, alguma multa, né, alguns erros graves, assim, serem feitos alguns ajustes no convertedor. Tá? Então, mas assim, não é o ideal. As empresas que eu passei e a minha forma de trabalhar é que a gente evite esse processo. Eu entendo ali, né, a posição dos convertedores querendo trazer serviços, né, agregar, fidelizar, porém não é uma prática ideal. Entendi. Isso é um pouco do seu olhar sistêmico para a embalagem. Explica um pouquinho o que é esse olhar sistêmico. O olhar sistêmico que eu trago além do ciclo de vida, tá? Que eu faço toda uma análise ali do ciclo de vida, da embalagem, para entender se aquela embalagem, ela realmente é a mais adequada para aquele momento, para aquela empresa, pelo momento de maturidade que ela está, né? Porque às vezes uma embalagem que é 100% reciclável de uma marca, de um produto, ela pode não atender a expectativa financeira da empresa, ou a gente faz um comparativo também de estruturas de embalagem para entender como realmente é mais adequado, né?
Porém, não tem só essa parte do desenvolvimento, né? Tem toda uma questão também dos elos, de todas as áreas que precisam ser consultadas e validarem ali aquela expertise na embalagem para que ela realmente seja desenvolvida e ela seja uma boa performance, né? Então, assim, é muito importante o olhar do marketing, da equipe de design, porque às vezes uma cor que a gente escolhe, a gente não vai conseguir replicar ela numa impressão. É muito importante o olhar da equipe de engenharia de processos, porque às vezes uma embalagem ou uma estrutura que a gente idealiza por um acabamento, ela não vai ter alta performance na máquina, não vai atingir produtividade. Então, são todas as pessoas que estão envolvidas ou que deveriam estar envolvidas, a gente consegue trazer ali a responsabilidade, né, e para que todos participem e para que a gente consiga evitar ali problemas futuros, né, seja ele qual for. Então, é nesse sentido. Eu entendi. Agora, deixa eu apimentar isso um pouquinho. Dentro da sua colocação, entendo a sua abordagem sistêmica, mas você acha que o convertedor, a gráfica, o Ricardo também, deveria estar mais restrito à questão da execução do projeto em si, ou seja, então, o teste de impressão, o teste de execução da embalagem no processo produtivo, complementando aquilo que seria feito ou é feito pela empresa de design, pelo design, por esse desenvolvimento mais amplo? Sim, pelo menos o conhecimento que eu tenho até hoje, tá? Eu sei que tudo se transforma, né? Novidades vão chegando, inovação, o mundo está cada vez mais rápido, eu entendo. Porém, eu acredito que sim, tá? Porque é extremamente importante a conexão do design com a empresa que vai imprimir, né? Seja o convertedor, para que entenda essas limitações, às vezes, de máquina mesmo, né? Às vezes uma cor foi desenhada, você não consegue imprimir, já vi casos assim, né? Agora, ter a empresa que vai realmente fazer ali todo o criativo, aí, pelo menos com as empresas que eu trabalhei até hoje, não era o ideal. Também já trabalhei com empresa que tinha um processo de design incorporado dentro da empresa, né? Tinha ali uma pessoa que trabalhava só com o criativo. Só que ali era mais para replicar mesmo, né? Porque a gente tinha muito lançamento, para replicar, olha, a embalagem agora vai ter uma edição limitada. Mas o criativo mesmo ali, né? Trazer os desenhos, colocar na real ali no desenho que o marketing idealizou, geralmente são a empresa de design mesmo. Eu ia falar justamente da questão de custo, né? Então, mas tudo bem, estamos aqui pensando no mundo ideal e a gente tem a questão de custo aí, né? De todos os lados. Eu ia começar essa resposta assim, né? Que eu também concordo, né? Porque, assim, no caso da Solupac, por exemplo, a gente não faz a parte de designer de embalagem, tá? Isso é uma coisa que acho que poucos convertedores aí entram nesse campo de fazer o designer, né? Seria mais um desenvolvimento estrutural mesmo, né? Onde o setor de designer do cliente ou do brand owner já nos traz, né? E aí a gente começa a fazer esse desenvolvimento. Às vezes tem algum produto, alguma caixa que quer ser melhorada ou em outros segmentos, né? Mas eu concordo com a Arieta porque a gráfica não é especialista, até no nosso caso a gente nem temos pessoas hábeis para fazer designer, né? Mas esse complemento é essencial, assim, eu acho que essa parceria ela é fundamental para dar certo. Ricardo, eu queria te ouvir, né? Porque é um desafio, e aí falando de custo, né? É um desafio isso, porque você tem de todos os lados as empresas querendo reduzir, fazer o melhor com menos, né? Mais com menos. E considerando que em alguns momentos o cliente vai direto à gráfica, que para justamente fidelizar aquele cliente, vai atender e vai fazer tudo o que ele está solicitando, né? E em alguns momentos, até como o Gabriel falou, com algumas limitações. Então, como é que você vê esse desafio para os designers para demonstrar esse valor que existe nesse trabalho, que vai, né, olhar de uma forma mais ampla, diante dessa que muitas vezes não é nem a solução que o convertedor acha mais interessante, mas ele obviamente vai oferecer o máximo ali para o cliente dentro, né, das condições que lhes são oferecidas. Sim. Bom, antes disso, algumas considerações, né?
Primeira delas é que, segundo a própria Fundação Ellen MacArthur, 80% do impacto ambiental das embalagens poderiam ser evitadas na fase de projeto. Quando a gente ouve essa frase de uma instituição que trabalha, que foi a pioneira nos estudos de economia circular, a gente começa a entender que tem alguma coisa errada aí, né? E então, se está chegando na ponta com impacto maior, é porque ela não está sendo trabalhada de forma adequada. Talvez a indústria convertedora ela não tenha essa intenção de desenvolver um projeto completo, né? Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós trabalhamos com o meta-design de embalagem porque nós entendemos que a embalagem ela não é algo binário entre gráfico e estrutural. A embalagem ela tem que ser, ela está dentro de um sistema, esse sistema tem que ser desenhado, a gente pode agregar serviço, a gente pode agregar outras áreas do design ou da engenharia ou de outras áreas de conhecimento no desenvolvimento de um sistema completo de embalagens, né? Então, geralmente a indústria convertedora ela oferece uma solução pontual de projeto estrutural, né? E o projeto gráfico, geralmente a agência, o estúdio de design, ele acaba assumindo essa responsabilidade, né, para conseguir desenvolver projetos gráficos que atraem consumidor, que comuniquem, etc, etc, né? Então esses são dois pontos importantes da gente esclarecer, assim, porque tem um outro fator que é influenciador dessa tomada de decisão, que é o tamanho da empresa. Porque uma empresa pequena, ela não vai, uma empresa micro, ela vai comprar uma solução pronta num e-commerce. Possivelmente não personalizada, ou vai personalizar uma ou duas peças numa gráfica digital que tenha condições. Uma empresa pequena, ela começa já a procurar uma indústria de embalagens, porém ela não tem tanta autonomia assim, porque vai esbarrar em volume, em valor unitário, etc. Uma empresa média, ela começa a pensar num desenvolvimento próprio, né? E uma empresa grande ou gigante, ela vai ter uma área própria sobre isso para refletir da embalagem, né? Talvez as áreas não se comuniquem, a área de P&D com a área de embalagem, mas ela já tem uma estrutura, né? E ela vai demandar outras necessidades. Muitas vezes global, né? Muitas vezes já vem de fora pronto, não é isso? As multinacionais, a maioria delas, né? Mas Inclusive, isso pode gerar um monte de problemas, né? Você vir com o projeto pronto pode gerar uma série de problemas aqui, né? Pensando em Brasil, na nossa realidade, né? Na nossa realidade logística, sobretudo, né? Então, eu acho que essa ideia também de trazer os projetos prontos de fora não é uma coisa interessante. Não sei o que vocês acham, gente. Ricardo, Gabriel, né, Arieta, não sei o que vocês acham aí quando vem esses projetos prontos. Como é que vocês encaram isso? E olha que interessante, né? Ano passado eu dei uma palestra no Congresso de Design em Manaus, e aí um dos palestrantes era representante da Suframa, que é o que faz a parte tributária lá da Zona Franca, né? E eles estavam comentando que a região não consegue desenvolver pesquisa e desenvolvimento porque as grandes empresas que estão lá, elas já trazem a solução pronta de projeto. Então não tem flexibilidade, né? Então isso, no meu ponto de vista, é um erro. Não só no sentido de não fomentar o local, o Brasil, mas também trazer uma linguagem que não é própria nossa. E quando a gente fala de sustentabilidade, isso agrava um pouco mais, porque a realidade do país desenvolvido é muito diferente da nossa, né? Deixa eu aproveitar esse ponto para cutucar o Gabriel, certo? Sobre esse aspecto da embalagem vir pronta, porque geralmente as multinacionais, elas também têm, vamos dizer, agências ou equipes aqui que acabam acompanhando a produção dessas embalagens, tá certo? Como é que é lidar com isso, Gabriel, como convertedor, como gráfica, entendeu? Porque a gente sabe que esse pessoal segue normas que às vezes cutucam a gente bastante, não é isso? Então, esse é um desafio, né? Até para colocar essa pergunta, assim, né? Responder um pouquinho mais para trás. É importante entender essa cadeia de valor quando vem de fora para chamar o fornecedor, o convertedor do Brasil, porque às vezes a gente tem algumas limitações aqui. Até às vezes a gente trabalha com o mercado norte-americano com algum tipo de medições e o europeu já outro, né? Isso.
Então, isso são desafios que nos trazem, né? Mas é bem complicado, acaba nos exigindo muito desenvolvimento, né? Investimento nessa parte principalmente na parte de cores, né? Então faz a gráfica ter um laboratório de cores super tecnológico para poder ter esse acompanhamento, mas também é um desafio e é bom, né, para quem consegue ter isso, porque acaba fidelizando clientes e podendo atender esses grandes, né? O mercado convertedor é muito competitivo, então quem tá preparado para atender essas demandas, né, acaba buscando novos clientes e clientes maiores. Então acho que também é um problema bom para quem consegue passar essa barreira de estar apto a atender. Que mercados você atende prioritariamente, Gabriel? Da onde vêm, então, as solicitações para você? A gente atende muito mercado de cosméticos, né? E saúde animal também, né? Nessa parte, que a nossa empresa é dividida em três. Tem a parte de cartucharia, né? Uhum. Que é então onde a gente estaria mais discutindo hoje aqui. Tem as caixas rígidas também, né? Uhum. Mas são mercados que têm, sim, multinacionais, né? E é muito mais engessado, mas também a gente percebe que o projeto já é muito mais organizado também, quando vem, não só multinacionais, mas como grandes empresas brasileiras também, né? E é como o Ricardo falou, né? São níveis de clientes, né? O cliente menor, você tem que resolver muitos problemas dele, né? O médio já vem uma solução mais pronta, mas tem que ter muito acesso com a agência de designer dele, né? Às vezes ele não conhece o processo gráfico, estrutural, né? E o cliente grande já é um assunto mais performance mesmo, né? São três conversas diferentes, né? Até na nossa organização comercial, como diretor comercial, a gente pode atender com o executivo de contas, né? Que é lá em cima no topo da pirâmide, e às vezes embaixo a gente pode atender até com atendimento interno, que é uma solução mais pronta, uma matriz, né? Mas nesses mercados grandes, assim, os nossos vendedores têm que ser consultores técnicos, né? Para poder sentar na mesa, e o mundo ideal que a gente enxerga é o engenheiro, designer, marketing e os convertedores na mesa junto, né, para a gente conseguir entregar a melhor solução pro cliente final e pensando no meio ambiente também, né? Entendi. E aí, tocando nisso e falando já de um modelo híbrido, né, que é a conversa que a gente vinha tendo entre juntar o designer, a empresa designer e o convertedor, tá certo? O quanto isso já é feito, ou se isso já é feito, e como é que vocês veem esse desenvolvimento em toda essa indústria, tá certo, que é crescente de embalagem, se há essa junção ou se continuamos trabalhando de forma estanque? Ricardo, Quer começar, e Ricardo? depois o Gabriel. Boa. Eu acho que a visão da Arieta pode ser interessante para iniciar essa conversa, porque ela traz essa visão do brand owner, né? Vamos lá, Arieta. A visão que eu tenho por a experiência é que é extremamente necessário a gestão ali da empresa, do nosso time de marketing, do time de marketing com design e com fornecedor, porém não acontece na maior parte das vezes. E uma dor constante também que eu vejo muito é a rotatividade, às vezes, de pessoas assim, no marketing, sabe? É uma área que tem muita rotatividade. Rotatividade no marketing. Olha, um negócio que você não vai imaginar que vai impactar. Quer dizer, eu, né, que estou fora, não vou imaginar que isso vai impactar. Fala mais sobre isso, Arieta, por favor. Estou apresentando a conversa aqui. Sim. Em ambas as empresas que eu trabalhei, eu vejo uma grande rotatividade na equipe de marketing. Tá? Não sei se por motivo, mas isso, às vezes a gente tem um processo muito robusto, mas a gente precisa estar sempre ali, realmente, replicando essa informação. Olha, é extremamente necessário que o time de marketing conheça realmente como que é o processo ali de impressão, tenha contato com a equipe de design, para que realmente o projeto ele tenha sucesso, né, lá no final. Porque se não tem realmente, e assim, eu já vi muitas pessoas de marketing que nunca tinham ido numa indústria de um convertedor, ou que não conheciam se é diferente de uma flexografia com uma rotogravura. Então, assim, é uma falha muito grande, né? Então, eu vejo isso como um ponto bem importante a se olhar. Como é que você sente isso, Ricardo, e como é que se reflete isso em você, Gabriel? Bom, vamos lá. Eu acho que o ponto primeiro, né, é a gente
hoje a gente tem uma deficiência de formação de profissionais de embalagem. Eu defendo que a embalagem deveria, ou deverá, porque eu sou um militante da causa, Oba! ser uma área autônoma de conhecimento. Assim como existe a engenharia, existe o design, existe a administração, tem que existir a embalagem. Isso já é uma realidade em outros países, por exemplo, Estados Unidos é muito forte, tem curso de graduação em embalagem. Né? Curso de graduação em engenharia de embalagem ou Não, curso em embalagem. Em embalagem? Mas aí você vai abranger tudo? Como assim? No currículo, inclusive, eu já montei esse currículo, já ofereci para algumas universidades e aí, sem êxito, né? Por isso que eu digo que farei por conta própria se não tiver apoio. Porque eu acredito muito nisso. O que um curso de embalagem... Olha aí, ó, já temos... O que um curso de embalagem aborda? Materiais, questões ambientais, projeto gráfico, projeto estrutural, o design sistêmico, que vai olhar para tudo isso. Não só o ciclo de vida, mas materiais, funções, classificação, stakeholders, diretrizes ambientais, materiais e processos, métodos e etc. Né? A gente tem que ter a engenharia, tem que ter o invase, a relação da embalagem com o usuário, a relação da embalagem com o consumidor, a relação da embalagem no ponto de venda, os tipos de mercado a serem atendidos, o e-commerce eu tenho uma particularidade, o ponto de venda é uma guerra, é uma briga, a gente precisa entender isso. Então ela começa a abrir o espectro da embalagem, começa a perceber que sim, nós precisamos de um curso de graduação em embalagem, porque o especialista em embalagem, o graduado em embalagem, ou tecnólogo, enfim, ele vai ter esse olhar. Ele vai entender que uma mudança num projeto estrutural lá dentro da indústria convertedora pode refletir numa máquina de envase, pode refletir na percepção do consumidor ou pode virar resíduo lá no fim de vida. Né? Ele precisa entender que uma embalagem ideal, ela precisa de uma quantidade, ela tem que durar tanto quanto o produto. Ela não pode durar mais do que o produto e nem menos do que o produto. Perfeito. Né? Por exemplo, nós já fizemos trabalhos de tirar metalizado em laminados plásticos, em alumínio, porque o shelf life, o tempo de duração do produto era muito menor do que o tempo de exposição que ele fica na gôndola. O que estava gerando isso? Desperdício de materiais, dificuldade de reciclagem e custo. Porque o alumínio gerava 30% a mais de custo no flexível. Né? Por quê? Isso foi um problema de falta de um olhar sistêmico. Né? Então, agora, Ricardo, você acha que isso cabe uma graduação mesmo ou uma pós-graduação seria também conveniente ou uma extensão? Porque aqui no Centro Universitário do Senai chegou a ter, e acho que ainda tem, engenharia de embalagem como pós-graduação. Sendo pós-graduação lá, que a gente já trabalhou nisso, é um curso de mais ou menos 360 horas, pelo menos, tá certo? Nós temos algumas soluções de pós-graduação no Brasil, né? Que tem uma solução em engenharia de embalagem, tem solução em design de embalagem, tem solução pontuais, né? E não é suficiente. Precisa ter graduação também. Porque a pós-graduação, ele te dá um olhar complementar. Por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em expressão gráfica para trabalhar, para estudar a semiótica, né, aplicada à embalagem. Eu aprendi sobre semiótica. Entendi. Né? Então, quando eu fiz MBA, eu aprendi sobre os processos administrativos. Agora, eu não tive um aprofundamento sobre a área como um todo. E quando a gente vai fazer um curso de design, ou administração, ou comunicação social, que é o meu caso, eu sou publicitário, né? A gente aprende em profundidade, a gente tem várias cadeiras direcionadas ao objetivo de saber fazer publicidade e propaganda, de saber fazer design, de saber advogar. E nós não temos o saber fazer embalagem. O que nós temos são soluções divididas. Nós temos empresas que trabalham com design gráfico, nós temos empresas que trabalham com design estrutural, nós temos empresas que trabalham com diversos tipos de solução, mas não é uma solução integrada. Tudo de forma dispersa. A Mudra vem com esse propósito, né? Por outro lado, o conhecimento sobre embalagem ele está disperso na literatura.
Uhum. Ao mesmo tempo que a engenharia de alimentos está estudando embalagem, o design também está e ele não se comunica. Entendi. Né? Agora eu vou perguntar pro Gabriel. Vocês falaram uma coisa importante e eu vejo muito isso, essa distância entre o dono de marca, o brand owner, a empresa, independente do porte dela, e o processo de fabricação, o processo de fabricação das matérias-primas. Então eu queria saber, Gabriel, se você tem clientes dispostos que quando você convida, você fala, vamos lá na gráfica, vamos entender, vamos ver o processo, eu acompanho você, sei lá, num fabricante de papel, num fabricante do substrato que for. Você sente o cliente aberto para isso? Você consegue fazer isso? Você se dispõe a isso ou isso não funciona? Isso é uma ótima pergunta, até vou botar uma pimenta, já que a gente tem um brand owner aqui. Assim, onde a gente vê os maiores sucessos são nesses, tá? A gente tem cliente que quando a gente compra uma máquina nova, algum processo, e ele fica sabendo por rede social, ele até nos cobra, né? Então, esse é o cliente ideal. É o parceiro, aquele que quer desenvolver. Uhum. Eu já tive o prazer de trabalhar em parceria com o Ricardo, em alguns projetos com a Mudra, né? Onde a gente conseguiu reduzir muito o custo do cliente, né? Mas aí as empresas, o brand owner, ele tem uma coisa que às vezes incomoda o convertedor, que é o processo de compra, né? Então, ele faz todo o processo sem ter o convertedor junto, porque depois ele vai ter que ver o custo, e às vezes a gente não consegue entender a melhor solução na indústria. Claro que existem vários padrões de indústrias, né? Mas que elas consigam entender aquele acabamento, aquele jeito de produzir, esse tipo de papel. Então a gente pega muito isso assim, o cliente homologou tal papel, mas por que você homologou? Nem ele sabe explicar depois, né? Ele é durinho e tal, no caso do papel, né? Ele é resistente. Durinho, é ótimo. Temos clientes menores, claro, né? Pra gente também falar com todo mundo aqui. Não, mas, tá certo. Não, aí a gente vai lá, vejo pega mesmo uma ficha técnica, explica uma rigidez, explica por que esse papel... a resistência dele ao rasgo, né? Então, às vezes tem esse distanciamento entre o brand owner, tem o setor de compras no meio ali, que ele faz um bid, né? E aí acaba que acaba limitando esse processo, né? Então, essa pimentinha assim é custo versus parceria, né? Às vezes essa de ter o melhor custo, mas será que está fazendo a melhor compra, né? Então, até eu passo essa pergunta para a Arieta depois também. Vamos lá, Arieta, pode continuar mexendo esse caldo aí que tá ficando bem apimentado. Vai lá, como equilibrar compras, né, e o pessoal de desenvolvimento e de pesquisa? Olha, a Departamento de Compras tem que ser um parceiro do desenvolvimento. Tá? E eu tive sorte de ter essa grande parceria nas empresas onde eu passei. E o que acontece? Como que a gente trabalhava e como que eu trabalho, né? Quando é um projeto novo que está sendo desenvolvido ali, uma estrutura nova, sempre o departamento de compras é acionado logo do início para que a gente já traga um fornecedor, porque na maior parte das vezes, quem tem a informação do fornecedor que tem aquela solução é o P&D. Então, o P&D já prospecta o fornecedor, vai falar, esse aqui eu vou começar com ele, fazer os dois, mas ele já comunica ao setor de compras, e o P&D tem essa autonomia de ir mais ali na frente do processo, falar, esse fornecedor aqui está apto porque a gente desenvolveu com ele. O que eu estou entendendo, então, que o ideal mesmo é uma união. É isso, como a Milton falou, que seja uma solução híbrida onde todas as pessoas consigam. Você tem o dono de marca, você tem o desenvolvedor ali do projeto estrutural, que é o estúdio de design, o designer, e você tem o convertedor com a sua equipe de designers, como o Gabriel falou, que ele tem designers lá dentro, né? Então você não está com pessoas que não têm conhecimento, mas que eles vão olhar para uma outra parte do processo, é isso? Então o ideal mesmo é que você tenha uma união. Isso, eu só ia colocar que os nossos designs são estruturais, né? Nessa questão. Mas, sim, esse modelo híbrido, que até o que a Arieta estava falando, que é o sucesso, né? Então, os brand owners visitarem fornecedores, fazerem essa homologação, né? É essencial para essa parceria e até para o brand owner ter sucesso no mercado, né? Cumprir metas de reciclagem, entender o processo, né? Esse modelo híbrido, né? Para mim é perfeito, assim, sem ele a gente não consegue ter uma boa embalagem. Uhum. Você concorda, Arieta, com isso? Sim, concordo. Então, realmente, o P&D é um departamento onde ele tem maior visibilidade das inovações que estão acontecendo ali com os convertedores,
das opções de estrutura, tipos de embalagem. Então, ele é a ponte que tanto tem que passar ali para o departamento de compras, ó, esse aqui, para esse projeto, é o que eu preciso nesse momento. E aí, depois de homologado, ele fez todo o teste, de lançar, a gente pode fazer outros convertedores para participar de um bidding, como foi comentado, mas aí já foi feito todo um desenvolvimento junto com o convertedor. Tá? Então, assim, essa parceria é extremamente importante. E eu acho que talvez até para o aspecto, Hamilton, ver o que você acha, até para o aspecto da sustentabilidade. Eu acho que quando a gente está falando de, né, quando o objetivo é você ter uma embalagem menos agressiva ao meio ambiente, eu acho que ainda é mais sensível, é mais necessária essa união aí de todos os agentes, não é, gente? Ricardo, o que você acha? Exatamente. Ou Hamilton? Só complementar com a minha visão aqui, que Claro. a gente vem aí numa constante, né, de trazer embalagens sustentáveis, recicláveis, e que esses projetos, geralmente, eles acontecem em paralelo aos projetos que já tem briefing. Tá? Já vem acontecendo com algum convertedor, um ou dois, sendo feito teste de conservação do produto, para que a hora que ele estiver mais maduro, aí sim ele está no briefing. Tá? Então, é uma prática bem comum. Ricardo? Eu defendo esse modelo híbrido, sim, porém tem alguns pontos importantíssimos. Primeiro, o projeto tem que ter um dono. Alguém tem que ser responsável pelo projeto. O Seragini sempre defendeu o setor de gerência de embalagem dentro das grandes indústrias, né? Porque tem que ter um dono. Alguém tem que olhar para esse projeto de forma sistêmica e acionar cada pontinha dessa cadeia para desenvolver uma solução. A convertedora, a indústria de embalagem, ela vai ser acionada por questões técnicas que vai auxiliar, vai reduzir custo, né? Como o Gabriel falou que a gente desenvolve projetos juntos, é nesse sentido. Porque a gente tem que entender limitações de equipamento, possibilidades, oportunidades de redução de matéria-prima, etc, etc. Então, o projeto tem que ter um dono, isso é prioritário. E o outro sentido, né, aí eu faço uma super provocação, é que quando o projeto ele é desenhado pelo convertedor e apresentado ao cliente sem gerar o valor, sem ter esse custo aparente, o cliente, por não ver o valor daquela solução, ele vai pegar um projeto de uma indústria de embalagem e vai orçar com outras indústrias aquele projeto que foi desenvolvido. Então, como eu falei, essa é uma super pimenta, porque acontece, e eu digo isso por ter sido dono de gráfica por bastante tempo, que a gente desenvolve uma super solução e aí o cliente vai lá e orça com várias empresas e fecha com o mais econômico. Aconteceu muito isso na Mudra antigamente, e aí nós resolvemos esse problema subindo a nossa régua de quanto cobrar por projeto. Entendi. Não, isso é comum, inclusive em licitações mais amplas, não é isso, Gabriel? Sim, é muito comum. Esse é o grande desafio como gestor da área comercial, né? Porque às vezes a gente acaba criando algumas amarras para a nossa equipe de vendas, né? Vamos fazer o desenvolvimento ou não, né? Então, por isso que eu falei antes, né? Parceria e custo, né? Quando você tem aquela confiança de parceria no fornecedor, você vai, porque assim, a gente vai desenvolver, ter todo o desenvolvimento, depois vai fazer um bid, né? Tá, mas e todo o meu trabalho de convertedor aqui, como fica, né? Explica só, Gabriel, desculpa, para que todo mundo entenda, quem está nos ouvindo, às vezes não é ligado nesses termos, vai fazer um bid, o que é isso? O bid, né, se fosse quase como um leilão, né? Então, onde o fornecedor ele qualifica, né, se fosse uma tradução literal, né? Ele qualifica, ele tem seus fornecedores homologados, né? Então, para eles, ele passa a especificação técnica dos produtos, da quantidade, geralmente é para um período mais longo, né? Pode chegar até 1 ano ou até 2, e quem apresentar o melhor custo dentro daquela solução, né? Dentro daquela especificação técnica, né? A gente não pode fugir daquilo, é o que vai produzir o material, né? Mas também, claro que na hora de um bid, o brand owner leva, sim, questões de parceria, né? Às vezes é tomadas de preço que ele faz, mas acaba fechando com quem desenvolveu, né?
mas às vezes a gente não consegue repassar aquele custo do desenvolvimento, né? Aquele custo sumiu, a gente acaba fechando o projeto, porém pelo menor custo, né? Enquanto que os outros concorrentes não participaram desse projeto ali, investiram, né, esse tempo com a equipe, então são impressoras de prova, plotter, né? Software, bastante coisa que tem envolvida na retaguarda do convertedor lá para desenvolver projetos. Agora, como uma última pergunta, a minha, Milton, depois você lança a sua. Eu vou lançar um manifesto. Peraí, antes do manifesto, para vocês três, vocês enxergam, independente do porte das empresas, porque eu vejo também algumas empresas pequenas, mas de ponta, que conseguem fazer isso, então às vezes não está diretamente relacionado ao porte da empresa. Mas vocês conseguem identificar setores do mercado, então a indústria alimentícia, cosmética, de beleza, pet, vocês conseguem identificar algum setor no qual vocês conseguem fazer essa integração melhor ou não existe isso? Onde consegue colocar todas as pontas numa mesma mesa, vocês enxergam um setor que investe mais nisso? Setores com valor agregado, de uma maneira geral. A indústria de cosmético tem valor agregado, produtos para um público mais classe A tem valor agregado, inovação tem valor agregado, agora novos comportamentos de alimentação e do próprio consumidor, né, tem valor agregado também, esses são mais fáceis de implantação. Perfeito. Vocês querem comentar alguma coisa? Não, ou é isso? Eu vejo sim, as empresas são elas têm o custo de desenvolvimento mais estruturado, mais robusto. Quase toda a lista mais rápida, o processo stage gate, por exemplo, essas empresas elas costumam ser realmente mais assertivas no desenvolvimento. Seu manifesto, Hamilton. Eu acho que ouvindo tudo isso, a gente devia lançar um manifesto pela boa embalagem no Brasil, entendeu? Quer dizer, porque junta um pouco disso tudo. Eu acho que, veja, a embalagem é cada vez mais estratégica, a embalagem é cada vez mais essencial, a embalagem ganhou um destaque. 60, segundo a previsão do pessoal da Smithers na Inglaterra, 62% da produção gráfica mundial no final dessa década está relacionada a embalagens e rótulos, todos os tipos de embalagem, evidente, e rótulos, tá? Então ela ganha uma importância estratégica imensa. A gente vê que os grandes fundos internacionais de investimento têm forte posição na indústria de embalagem mundial, consequentemente ela tem uma relevância importante. Aqui a gente acaba incorporando e importando muita coisa, até pela presença de empresas globais. A gente percebe que pelo crescimento do Brasil, pelo nosso desenvolvimento, pela importância da embalagem, a gente tem que criar uma base de embalagem ainda mais forte, o que encaixa dentro do que o Ricardo coloca, da formação de gente, o que encaixa dentro do que o Gabriel coloca, em termos de estruturação da indústria para atender isso, e do que a Arieta coloca em termos dessa visão sistêmica da embalagem. Então, estamos lançando aqui no Ondas um manifesto pela boa embalagem no Brasil, tá bom? Não, eu acho ótimo, e eu acho que a gente deve voltar a discutir esse curso, né, falar dessa proximidade, porque o episódio, quem ouviu, gente, o episódio sobre inteligência artificial, onde a gente entrevistou a Sandra Rosalém, ela é uma ultra defensora disso, e ela deu exatamente esses exemplos, né, ela como, né, na universidade onde ela está, lá de Wuppertal, ela faz isso. Né? Ela faz isso, ela faz os projetos junto com a indústria gráfica, junto com o convertedor, de forma muito íntima. A gente tem essas iniciativas aqui, mas eu acho que elas podem ser ampliadas assim de forma muito, muito forte, né? Então acho que a gente pode voltar a falar sobre isso, essa proximidade da indústria com as universidades, com a academia, para promover isso que a gente está falando, né? Vamos nessa? É isso aí. É isso aí. Eu vou só complementar aqui, que eu acho sensacional essa ideia. O tudo que o Ricardo falou que é uma dor de quem trabalha com desenvolvimento de vídeo. Porque a gente não deu uma formação completa, a gente tem que aprender assim na prática, fazer um curso aqui, um curso lá, né, vai fazer uma junção. E trazer a violência dessa profissão é extremamente importante, porque tem sim na formação de engenharia de alimentos, ciência de alimentos, tem um produto de embalagem. Mas como que a gente faz bons profissionais e nem as universidades trazem valor para essa questão, né?
Então, acho que a gente precisa realmente dar uma cutucada e fazer um manifesto. E contem comigo. Maravilha. Gabriel, você quer falar da sua última palavra? Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Essa discussão, né? Teríamos horas para discutir isso, né? Mas é muito bom, né? E tal, o brand owner, né? Tá as três, né? As três partes, né? E essa questão eu até queria só colocar que essa maturidade, né? Que a gente precisa buscar para botar todo mundo para sentar na mesa para chegar na melhor solução, né? E até a gente conversa internamente, né? O próprio convertedor, eu acho que ele precisaria ter mais as portas abertas também para o P&D de clientes, mesmo não sendo cliente, né? A gente tenta anualmente trazer clientes, a gente percebe isso agora, né? Falando sobre um convertedor, toda vez que a gente consegue montar um time do nosso cliente, trazer para a gráfica, passar um dia, o relacionamento muda muito, assim, é muito enriquecedor. Então, essa maturidade de relações que a gente pode mudar muito nas nossas questões de embalagem no Brasil. Putz, eu gostei. Manifesto pela maturidade da embalagem no Brasil. Melhor. Maravilha, gente. Gostei bastante também. Adorei. Bom, vou Legal, agradecer pessoal. imensamente, Ricardo, Arieta, Gabriel. Muito obrigada por vocês participarem do Ondas. Eu acho que a gente poderia conversar muito mais aqui. Obrigada, gente. Eu só queria fazer uma última consideração, que não é um manifesto, mas é um apelo. Agora, como presidente da AP Design, nós designers sofremos muito com interferências, porque nós não temos uma regulamentação, tem uma série de... O profissional de design ele vai subindo a régua conforme cases, prêmios, né? E essa caminhada, eu sempre digo que o primeiro degrau do designer é o mais desafiador, porque ele não é conhecido no mercado, ele tem as suas dificuldades de penetração na área, exatamente por essas interferências, não só na embalagem, mas em outras áreas do design, até, por exemplo, móveis sob medida, que tu vai numa loja e vai lá e o cara desenha na hora e já resolve o problema, né? Nós temos a mesma replicação do problema em diversas áreas do design. E como apelo, eu diria o seguinte, que é muito importante que o convertedor e que todas as pontas comecem a mostrar valor em projeto cobrando. Porque se essa virada de chave não acontecer, a gente vai continuar com o problema, né? Então, a indústria convertedora ela tem custo. Ela está absorvendo num centro de custo ou jogando numa verba de marketing, se for uma prospecção, mas ele tem esse custo e esse custo não é barato. Então, por que a gente está dando para o mercado uma solução que custa? Né? Então esse é o último apelo que eu faço em relação a isso. Complementamos então a nossa moção de que pela boa e adequada cobrança do valor da embalagem no Brasil também. Tá Perfeito. Gabriel agora tá ali, meu Deus do céu, como é que eu vou... com uma concorrência tão absurda, com a necessidade de fidelizar o cliente, eu me coloco sempre no papel, eu visto aqui sempre o papel da gráfica, do convertedor, então eu fico, que bom, né, vamos lá, mas temos que lutar por isso, né, Gabriel? A gente tenta, né, mas a gente sabe que o mercado, a competição faz isso, né, faz esses desafios, né, então a gente sabe que é difícil, né? A gente já vê alguns movimentos de algumas gráficas tentando abrir em escritórios próprios de designers, né? Isso é um movimento bem interessante. Isso já veio no nosso planejamento estratégico também algumas vezes, né? A gente não descarta fazer esse movimento também, porque eu acho que até, como eu vou usar a mesma palavra de antes, a maturidade, né? Eu acho que até para o brand owner talvez seria mais confortável isso, né? Porque às vezes você vai desenvolvendo até o final. Mas eu acho que tem que ter regras e processos claros. Agora temos o bid, né? Uhum. Mas aí eu desenvolvi tudo com o Gabriel e ele vai ficar em último. E aí como é que fica aquele relacionamento com o projeto, né? Então acho que isso sim é importante a gente trazer esse tipo de debate para a indústria convertedora também, né? Nossos encontros sindicais também se posicionar sobre isso, porque assim, não é barato esse custo. Perfeito. É isso, gente. Super obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Deu para ver que a gente poderia conversar muito mais. Cada fiozinho, ponta que a gente levanta, mais coisas, mais novelo vem.
Mas agradeço muito a participação de vocês. É isso. E antes de terminar, gente, no momento afago no coração, eu quero mandar um beijo pro Júnior, que trabalha na Van Gogh Comunicação Visual aqui de São Paulo. Ele me procurou pelo WhatsApp para elogiar o nosso trabalho. Então, Júnior, beijão para você. Eu vou mandar lembranças também pro Márcio Rodrigues, que é líder de impressão da Gráfica Santa Marta, lá de João Pessoa, na Paraíba. A gente conversou pelo LinkedIn e o Márcio, ele queria comprar a camiseta dos militantes da impressão. Então eu expliquei para ele, vou explicar para todo mundo que está assistindo e está nos ouvindo, que o nosso fornecedor que fazia as camisetas de forma unitária, ele parou de personalizar as camisetas unitariamente. Você tem que ter uma quantidade mínima agora. Então a gente está procurando um outro fornecedor. Então quando a gente conseguir isso, a gente vai colocar lá no site, a gente vai avisar vocês e eu vou avisar o Márcio também. Então, beijão. Os que pro quiserem Márcio. fornecer, podem nos procurar. Podem também, nos procurar. E falando em abraços e beijos, eu vou mandar um beijão também para todo mundo que comenta os nossos vídeos, que conversa, a gente comenta lá no LinkedIn, que comenta no YouTube, comenta as nossas postagens. Conversem com a gente, isso é super importante. Não esqueça de dar os seus likes, né? As estrelinhas nas plataformas de áudio. Isso é fundamental pra gente. Eu também quero agradecer, peraí, eu quero agradecer do episódio anterior, o Andreas lá de Frankfurt, Weber, que esteve com a gente, o Jacques, toda a divulgação que eles estão fazendo e fizeram disso na Europa. Em função desse episódio, o Thiago Lund, da Gráfica Nova Brasileira do Rio de Janeiro, assim como Marcelo Souza, da Impressnet aqui de São Paulo, que também ouviram um comentário e desenvolveram ideias sobre esse episódio. Valeu, pessoal. Obrigado vocês por terem estado conosco aqui. E que mais, dona Tânia? Um abraço, um beijo, até a próxima. O nosso e-mail, qual que é mesmo, Hamilton? O nosso e-mail? ondasimpressas.podcast@gmail.com. É isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Um grande beijo e até o próximo episódio.